Hey, what's up? I'm Mr. Teacher Paulo e seja muito bem-vindo à Semana do Inglês da Vida Real, onde você vai descobrir como aprender inglês de uma maneira prática, simples e natural, sem frescura, sem regra, sem promessas mirabolantes, somente em inglês aplicado à vida real. Não importa se você mora fora ou no Brasil, se você está estudando para viajar ou para crescer na carreira, ou se é simplesmente para provar para você mesmo que você consegue. Essa semana de aulas foi pensada e feita com todo carinho para você. Eu sei como é encontrar um nativo e ter que ficar calado, travado, sem saber falar. Eu sei também como é ter um currículo abaixo da média, só por não ter o inglês. E eu sei também como é se sentir mal, por sempre precisar de legenda ou de um filme dublado. Enfim, eu sei como é não saber o inglês da vida real. E é para isso que eu tô aqui hoje, para te ensinar a falar inglês de uma vez por todas. Nessa semana que antecede a abertura da nova turma do meu curso English Evolution, você vai entender o passo a passo que eu mesmo utilizei para aprender inglês sozinho, sem ajuda de nenhum professor, ou de nativo, ou de escola. All by myself. E que eu refinei e já ensinei para milhares de alunos na minha jornada de 12 anos como professor de inglês. Eu sei que eu tenho essa carinha de 18 anos, mas eu já estou nisso há muito tempo. Você vai aprender o método MR, Mysterious Repetition, que fez com que eu fosse chamado para ser professor de inglês sem nunca ter feito uma aula sequer em um curso tradicional. E a técnica MTP, que não significa Mr. Teacher Paulo, significa a melhor técnica de pesquisa. Uma técnica criada e desenvolvida por mim, que acelera em até 3 vezes o seu aprendizado. Além de receber uma aula prática completa de inglês aplicando os 4 pilares de inglês, como você nunca viu. Como eu já disse antes, eu não gosto de promessa mirabolante. Mas eu preciso te mostrar essa mensagem linda que a Bárbara enviou para minha equipe esses dias. Paulo, eu vim para os Estados Unidos sem saber inglês. Estive trancado em um relacionamento abusivo que me privou e me desmereceu muito. A compra desse curso foi o primeiro passo que eu dei para a minha cura. Eu não posso e não vou voltar para o Brasil levando apenas minhas experiências e lembranças ruins. Então tomei coragem e segui em frente. Graças a vocês, eu consegui um trabalho em um pub irlandês e tenho aprendido de uma forma surreal a linguagem. Em 1 mês de curso, eu já sei mais do que em 1 ano e 8 meses que eu estou aqui. Isso é o que me motiva todos os dias. Obrigada, equipe! Não é só inglês, é parte da minha cura. Olha que mensagem maravilhosa! A minha missão é provar para o mundo que qualquer pessoa pode aprender inglês. Qualquer pessoa. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, feito curso, feito intercâmbio, se esforçado naquelas aulinhas de inglês de escola, e mesmo assim não consiga falar fluentemente. Tem muita gente, como você viu, que até mesmo mora fora do Brasil e ainda não alcançou a fluência, mesmo morando há anos. E tá tudo bem, porque nessa semana eu vou te mostrar um sistema para resolver isso. O inglês é a língua universal. E por isso, eu creio que qualquer pessoa deva ser capaz de falar inglês com outra pessoa, de se comunicar com pessoas que não falam português, de desenvolver melhores relacionamentos no trabalho, de viajar sem precisar de ajuda e de, acima de tudo, ter o poder que falar o inglês te dá. O poder de mudança, de decidir o seu próprio destino. Um estudo recente do site de vagas de emprego Cato demonstrou que falar inglês aumenta, em média, o seu salário em até 62%. 62%. Além disso, quase metade das páginas da internet hoje em dia são em inglês. 45%, de acordo com o World Internet Stats, enquanto somente 1,39% delas são em português. Imagina só o quanto de informação e oportunidade que você está perdendo só por não falar inglês. Mas deixa esse monte de números pra lá. Sabe por quê? Porque eu sei que muitas vezes é difícil aprender a falar inglês. Assim como foi pra mim. Eu não sei você, mas eu não nasci em um berço de ouro. Meus pais sempre ralaram e economizaram para me dar uma educação de qualidade. Então, eu era um menino pobre numa escola de criança rica. Todo mundo tinha aula de inglês depois da escola e perguntava pra mim: Paulo, por que você não faz curso de inglês também? E eu falava: porque eu não gosto. Eu não gosto de vir para a escola. Para que é que eu vou para uma outra escola depois da escola? Mentira! Eu só tinha um pouco de raiva, talvez muita raiva, por não ter condições de estudar também.
E eu usava essa desculpa para esconder a minha raiva. E eu tenho certeza que isso acabou gerando um bloqueio em relação ao inglês. Foi aí então que uma amiga minha, a Débora, me deu um DVD no dia do meu aniversário do Matrix. Cara, aquilo mudou a minha vida. Eu nem tinha um player de DVD na minha casa, só pra você ter uma ideia. Eu só tinha um player daquelas fitas VHS, todo velho, lá num canto. Então eu tinha que ir pra casa da minha avó pra poder assistir ao filme. E olha só que doido. Eu descobri naquele momento que um único DVD continha a versão dublada, a versão legendada, e como se não bastasse tudo isso, ainda tinha a versão com legendas em inglês. Era muita tecnologia e era tudo o que eu precisava. Então foi aí que eu comecei a assistir o filme com áudio em inglês, mas com a legenda em português. Depois de quase decorar o filme todo, de tanto assistir, eu troquei a legenda também para o inglês. E eu adorei aquilo. E todo fim de semana eu assistia aquele filme de novo, e de novo, e de novo. E eu lembro que todas as vezes que eu estava ali na casa da minha avó e alguém passava por mim, e eu sempre estava assistindo Matrix de novo. Muita gente, meus primos ou alguém que estava visitando, tá assistindo esse filme de novo? Para de ser bocó, para de assistir esse mesmo filme. Vai assistir um outro filme, menino? Com isso eu comecei a ir aprendendo uma frase aqui, outra ali. E na escola os meus colegas ainda faziam um cursinho. E eu estava ali estudando inglês sem ninguém saber. Naquela época, minha irmã ela era fãzaça dos Backstreet Boys, você lembra? Backstreet's back, alright! Era meio um mico você ser um garoto e curtir aquilo ali. Mas depois que eu comecei a entender as letras, eu fiquei assim... Aí eu comecei a pegar todos os CDs do Backstreet Boys da minha irmã. E eu não sei você, não sei se você conhece, mas antigamente no CD vinha um encarte. E o encarte vinha a letra da música. E eu pegava todos aqueles encartes e ia lendo e ouvindo, e depois comecei a cantar. E aí depois eu comecei a fazer a mesma coisa com outros filmes, outros DVDs. Mas eu tava ali, devorando cada filme. Até que eu consegui começar a assistir os filmes sem legenda nenhuma. Ah, isso foi uma vitória. Eu lembro até hoje. Com esse tempo todo, eu fui aprendendo e praticando meu inglês, apesar de ainda morrer de vergonha de falar. Não é só você, eu morria de vergonha de falar. Porque todo mundo ao redor de mim estava fazendo cursinho, outros estavam fazendo intercâmbio para o Canadá, Estados Unidos, Austrália, tendo professores nativos, galera cheia da grana e eu nada. Até que um dia eu conheci o Thiago, que era professor de inglês, e ele me disse a seguinte frase, eu lembro até hoje a forma como ele falou pra mim. Paulo, eu nunca vi ninguém que nunca estudou, que nunca morou fora, que nunca fez um curso de inglês, que nunca teve aulas com nativos, falar o inglês como você fala. Seu nível de inglês é tão alto que você passa os meus alunos do nível avançado. Você tem nível, meu amigo, para ser professor de inglês. Você só precisa trabalhar algumas coisas, algumas áreas. E eu posso te ajudar com isso. Depois que ele falou isso, a gente fez algumas aulas e depois disso eu ainda estudei mais uns 2 anos com filmes, livros, músicas, jornais, até bula de remédio eu pegava para ler. E nesse momento eu passei a estudar muita gramática também. Fiz a prova e passei para ser professor de inglês em uma escola. Mas aí começou outro problema. Como eu não fui criado em escola de inglês, com um método tradicional, o meu método era completamente diferente do método dos outros professores e do próprio método da escola. E os alunos amavam. Principalmente quando eu tinha que substituir um professor, eles falavam depois, no final da aula, eu quero mudar para a sua turma. E isso aconteceu muitas vezes. Eles assistiam uma aula que eu substituí um professor e depois vinham para a minha turma. Eu comecei com cerca de 50 alunos naquela escola e em poucos meses eu estava com mais de 250 alunos. Tava ficando meio doido de trabalhar. Acabei me tornando coordenador pedagógico daquela escola de inglês. Eu estava me sentindo mega feliz e realizado. Só que foi aí que eu descobri que as escolas de inglês não estão no business de ensinar inglês. Elas estão no business de vender livro. Elas estão no business de manter o aluno lá dentro por 5, 6, 7, 8 anos, gerando lucro pelo máximo de tempo possível. E o que eu estava fazendo era justamente o oposto disso. Chegou ao ponto do dono da escola vir conversar comigo e falar: você está ensinando demais. Isso nas 2 escolas que eu trabalhei como coordenador. Ensine de menos. Nós temos um método para seguir, que faz com que o aluno leve X anos para terminar. Isso para mim foi a gota d'água, porque é totalmente contra os meus princípios. A minha meta era preparar o aluno para que ele pudesse sair da escola, não ficar lá para sempre.
E eu fiquei por anos naquela escola, entrei na escola, enchi a escola, lotei as classes, comecei a ensinar mais do que eu deveria, fui demitido. Vou para a concorrência, metade dos alunos de novo, encho a escola, loto a turma, começo a ensinar mais do que eu deveria e brigam comigo. Foi aí que eu decidi ensinar do meu jeito. E eu decido sair da escola e me mudo para os Estados Unidos. Por isso e por outros motivos eu resolvi vir para a internet, com o meu canal no YouTube, minhas mídias sociais e o meu curso English Evolution, que com menos de 2 meses já tínhamos 645 alunos, que são os meus xodozinhos, os queridinhos do titio. Eu também resolvi vir para os Estados Unidos porque eu sabia que aqui eu aprimoraria a minha própria metodologia. Eu sabia que eu iria me tornar um professor cada dia melhor e poder passar o verdadeiro inglês da vida real para os meus alunos. Ou seja, o que começou como um filminho, no final das contas me permitiu conhecer milhares de alunos, viajar algumas vezes para os Estados Unidos, até poder vir morar aqui. E também me permitiu ter um sustento digno através do meu ensino e daquilo que eu amo fazer. E agora eu te pergunto, o que será que você pode conseguir com o inglês? Mas preste atenção como o negócio tá feio para quem quer aprender inglês. O Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês do mundo. Tem mais curso de inglês aí no Brasil do que aqui nos Estados Unidos, que tem um número absurdo de mais de 11 milhões de imigrantes. E o total de habitantes passa dos 300 milhões. E mesmo assim o Brasil tem mais curso de inglês do que os Estados Unidos. E um detalhe para tudo isso, mesmo tendo esse número absurdo de escolas, somente 3% da população fala inglês no Brasil. E no índice de proficiência de inglês, a gente fica atrás de países referência, como Indonésia, Costa Rica, Vietnã e a gente fica atrás da Argentina também. Então, para acabar com isso, eu quero, antes de mais nada, nessa primeira aula da nossa semana, acabar com os 4 mitos do inglês, que eu acredito que são as principais forças que fazem com que brasileiros não consigam falar inglês. E o primeiro deles é o mito da fluência. Um dos motivos pelos quais eu consegui aprender inglês, como eu aprendi, é porque eu não tinha essa neura de ser fluente. Deus, eu preciso aprender, eu preciso ficar fluente em 6 meses. 2 anos. 2 anos, eu tenho prova daqui a 3 semestres. 2 semanas, eu vou viajar daqui a 2 semanas, eu preciso ficar fluente. Não! Eu simplesmente mergulhei no mundo da língua inglesa. Quando eu fui ver, eu já estava cantando Backstreet Boys, entendendo tudo e sem sotaque. Now I can see that we're falling apart. Sabe essa pressão por querer ser fluente? É uma das coisas mais nocivas que existem. Lembra aí agora, por exemplo, de algum sobrinho ou primo seu que você tenha visto nascer. Depois que ele começou a falar, quanto tempo levou para ele ficar realmente fluente em português? Não tô falando de dizer gugu, dadá, quero água. Tô falando fluente mesmo. Anos, né? Ele até se comunicava bem, mas naquela língua meio de Tarzan, sem saber metade das palavras que precisava para completar uma frase. Eu sei disso porque eu tenho o meu Tarzanzinho na minha casa também. E isso sendo que a vida dessa criança é aprender português e mais nada. Aí você soma esse mito da fluência ao marketing absurdo que essas escolas de inglês e cursos online fazem, prometendo fluência em questão de meses, e pronto! É uma receita perfeita para você fazer um bolo de não consigo falar inglês com uma cobertura de perdi meses da minha vida nesse troço. O segundo mito é o mito da gramática. Esse aqui é de dar risada, não tem nada mais nonsense, sem noção do que isso aqui. Se liga, você pensa em gramática quando você fala português? Você vai, por um acaso, pensar em vou colocar primeiro o sujeito, depois o predicado, o adjunto, o adnominal, o adjetivo, preposição aqui? Não. Sua mãe começou a te ensinar o advérbio ou um substantivo simples e composto primeiro quando você era uma criança? Claro que não. Infelizmente, essa é uma das maneiras que as escolas de inglês têm para fazer com que você ache que está aprendendo, te dando um conteúdo com cara de avançado, mas que na verdade não vai te ajudar quase nada a falar inglês. A solução é simples: passar muito, mas muito mais tempo treinando seu vocabulário,
o seu listening e o seu speaking, e muito menos tempo estudando a gramática. Tanto que, sim, a gramática é importante, porém no meu curso estudamos ela na prática, somente lá no penúltimo módulo. E o terceiro mito? O terceiro mito é o mito do por quê? Professor, por que você usou has ao invés do have? Professor, por que você usou o get nessa frase? Gente, não tem nada de errado em querer aprender e perguntar. Mas se você ficar questionando, racionalizando tudo que você fala ou estuda, comparando o português com o inglês, você nunca vai realmente aprender. Você vai ficar tentando entender o porquê de tudo e nunca vai entrar em um estado de concentração e tranquilidade para que o novo idioma simplesmente faça parte do seu cotidiano, parte do seu cérebro. Então, pare de bloquear o seu aprendizado e foque em ouvir, ouvir e ouvir. E depois de ouvir, você vai falar, falar e falar. E deixe os porquês para depois, que você já tiver tudo internalizado. O quarto e último mito, esse é o melhor de todos. É o mito Gabriela. Como assim Gabriela? O mito Gabriela, não sei se você conhece, tinha uma novela que na música falava mais ou menos assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. E aí você se torna essa Gabriela. Ah, eu nunca estudei inglês antes, nunca fiz o intercâmbio, nunca tive um professor nativo, vou morrer assim, sem falar inglês, Gabriela. Mito! Se você fala português, você pode falar qualquer outra língua, inclusive o inglês. Ponto final. Por exemplo, uma das partes desse mito é que pessoas acreditam que quando forem para os Estados Unidos, Canadá ou Austrália, vão automaticamente aprender muito mais. Seu cérebro aprende o mesmo lá e aqui. A sua dedicação lá que é muito maior. Seu cérebro não vai mudar de tamanho mudando de país. Na verdade, esse mito é uma pegadinha que a sua própria mente prega em você. Pelo simples fato de que o papel do seu cérebro é te proteger, evitando que você faça coisas diferentes que possam gerar decepções ou frustrações no futuro. E eu e você sabemos muito bem que falar inglês no Brasil, a gente fica com receio de alguém rir da sua pronúncia, porque as pessoas gostam, algumas pessoas gostam de fazer isso, mas ignore elas. E para resolver esse mito é muito simples. É só você treinar sua mente com técnicas de coaching e neurociência, pelas quais eu sou fascinado, para que o seu cérebro, ao invés de jogar contra você, jogue em seu favor, para que você finalmente entenda essa verdade. Qual é essa verdade? Que você pode ser muito maior do que aquilo que você imagina e que você pode ir muito mais longe do que você pensa ou do que os outros falam a seu respeito. Eu sei que talvez você tenha ouvido umas verdades meio amargas nessa aula, mas eu quero te dizer o seguinte: vem mais para perto. Existe solução e eu tô aqui para te ajudar. Com o que eu vou te mostrar nas próximas aulas, você terá as ferramentas necessárias para poder aprender inglês da maneira certa, sem pressão, sem neura, com um método simples e eficaz. E eu te digo isso com confiança porque eu sei de gente como o Rafael, meu aluno, que hoje também já consegue assistir séries e filmes 100% em inglês. Ou a Flávia, que já conseguiu aprender inglês e agora está começando a ensinar para o filhinho dela. Olha que coisa maravilhosa. Ou mesmo a Bárbara, cujo relato eu mostrei no início dessa aula. Todas as principais técnicas do meu método vão ser ensinadas aqui, na Semana do Inglês da Vida Real. Assim você vai poder colocar tudo em prática e começar a aprender inglês igual essa galera. Na aula de hoje nós vimos a importância de se falar inglês para se posicionar no mercado e ter mais oportunidades na vida. Vimos a dificuldade imposta pelas escolas para o aprendizado, que mais travam do que ajudam. Os 4 mitos que estão destruindo o seu aprendizado. E a história de como eu consegui aprender inglês sozinho e me transformar em um professor com experiência internacional, dando aulas há mais de 12 anos. É por tudo isso que eu sempre digo: se eu, um jovem qualquer, conseguir sem acesso a cursos, a grandes professores ou a viagens, eu posso afirmar com 100% de certeza que você também consegue. Se você acha que também consegue, deixa abaixo o seu comentário. Yes, I can. Sim, eu posso.
para nós começarmos a criar uma comunidade de pessoas que terão suas vidas transformadas através do inglês. Na próxima aula nós vamos falar do MR, ou Mysterious Repetition, que é uma nova maneira de ganhar vocabulário como você nunca viu na sua vida. É muito importante que você fique atento ao seu e-mail, pois é por lá que a maior parte da comunicação da Semana do Inglês da Vida Real vai acontecer, ok? Muito obrigado por assistir essa aula até o final e vamos espalhar o inglês pelo mundo. Compartilhe essa aula com um amigo ou uma amiga que precisa aprender inglês hoje mesmo. É só utilizar os botões aqui embaixo. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui perto desse vídeo. E como sempre eu te agradeço pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo e eu te vejo numa próxima aula. See you next class. Se eu posso, você pode. Bye bye.